Por gentileza, abra a sua Bíblia, se você não tem, compartilhe com alguém, no livro de João. Eu vou iniciar com 2 textos bíblicos nesta noite e, quem sabe, com a ajuda do Senhor Jesus, pedir ao Senhor que venha nos iluminar na sua palavra. Amém? Quantos louvam o Senhor por essa oportunidade de estar na casa de Deus? Eu acho fantástico quando nós podemos tirar tempo e ficar na palavra do Senhor. Você abriu João capítulo de número 13, versículo de número 1. Depois eu tenho um outro texto que eu quero ler com vocês. E depois explicar algumas coisas sobre esse texto. Se você está em João 13 e versículo de número 1, diga amém. Leamos a palavra de Deus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Agora, se você virar a página e for para o capítulo de número 16, versículo de número 33, parece e é um compêndio, isso é, tem um começo e um fim, em verdades que Jesus deseja ensinar. Se você está no 16 e 33, diga amém. Disse Jesus: eu lhes disse essas coisas. Notem a palavra essas coisas, ou esse termo essas coisas, para que em mim, diga em mim, marque isso também, porque aí está o segredo. O segredo não é circunstâncias perfeitas que ele vai dizer, o segredo está em quão perto você está em mim. Eu lhes disse essas coisas, nós vamos descobrir que coisas são essas, para que em mim vocês tenham o quê? Outra vez, tenham o quê? Porque neste mundo, ou nesta era em que vivemos, neste mundo vocês terão o quê? Contudo, tenham ânimo, isso é, tenha coragem. Por quê? Eu venci o mundo. Então, eu acho importante iniciar esse versículo, antes de eu descrever algumas coisas, começar a entender que o capítulo de 13, que nós lemos, o primeiro versículo, Jesus está fazendo o melhor pelos seus discípulos, ele está cumprindo a missão pela qual ele veio. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre o cuidado do Senhor pelos seus amigos. E no capítulo 13, versículo de número 1, Jesus é o primeiro a se revelar desta forma, e a maneira que ele se revela inicialmente para alcançar a humanidade, os homens, seus discípulos, seus amigos, é dando a sua vida em primeira mão por eles na cruz do Calvário. O capítulo 16, versículo 33 que nós lemos, diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham o quê? Paz. Se você for, o capítulo 16, versículo de número 1, leia a Bíblia, por favor. Você vai notar que Jesus continua enfatizando essas coisas. E é isso que você precisa, eu e você precisamos descobrir. Eu lhes tenho dito tudo isso. No 33, estas coisas, para que vocês não venham a tropeçar. Se você está no 16 e 1, diga amém. Jesus diz: eu estou com cuidado, passo essas coisas para vocês, essas revelações, para que vocês não venham tropeçar. Isso é, para que vocês não venham desanimar na fé, ou não venham se escandalizar, porque o capítulo 13 em diante, particularmente até o 16, ainda você pode voltar lá para o 13, porque nós vamos ver algumas coisas daqui. Jesus está para entrar em poucos dias, 1 ou 2 ou 3 dias, ele vai enfrentar a cruz do Calvário.
Jesus está para enfrentar os momentos mais difíceis. Mas ele não quer deixar ele não quer deixar os seus discípulos despreparados. Porque ele já afirmou que no mundo tereis aflições. Às vezes eu não entendo algumas mensagens que são passadas que o crente é tão super espiritual que ele não tem nenhum problema. Ele passa por cima de tudo. Aí, se você medir o pulso de cada crente, um está com enxaqueca, o outro está com problema de casamento, o outro está com dificuldade financeira. Cada um tem os seus desafios que só Deus sabe individualmente. Outros questionam. E nós vamos ver alguns desafios aqui hoje, porque os discípulos também tinham os seus desafios. Os discípulos tinham os seus questionamentos. E Jesus não queria deixar que eles dessem sequência na jornada em representá-lo na terra sem estar munido de algumas verdades, sem estar preparado com algumas verdades, ou pelo menos com algumas atitudes. Podemos ver alguma dessas aí? Yes? Porque vai ser o segredo para mim e para você. Listen. Ninguém vence e termina a jornada da fé só porque confessou. Eu e você terminamos a jornada da fé porque existem mistérios revelados nesses capítulos que podem nos dar assistência aqui hoje. E descobrimos que o Senhor, sim, cuida dos seus, mesmo quando existem dias de aflições. Vou dizer outra vez, Ele sabe cuidar dos filhos, mesmo nos dias de aflições. Vou falar mais uma vez, Ele sabe sustentar o coração dos seus filhos quando estão enfrentando dias de questionamento. Ele dá vitória? Ele dá vitória. Ele é o Senhor que dá graça, Ele é o Senhor da graça. Mas eu quero que você entenda nesta noite que o Senhor tem alguns segredos para nós, diante dessas palavras, para que você possamos usufruir delas. Quantos dizem amém por isso? Amém. Vamos ver algumas dessas questões. Você começa no capítulo número 13, e Jesus começa dizendo, no versículo 2, que estava sendo servido uma janta. E notem que a Bíblia diz que o diabo já havia induzido alguém. Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado, isso é, confiado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Pare para pensar um pouco comigo num dos maiores desafios que os salvos enfrentam. Jesus orou um dia e está com todos os seus discípulos e, de repente, ele começa a fazer algo que, tendo ele conhecimento, nos ensina como lidar com experiências que está muito além da nossa capacidade. Seria tão bom se nós pudéssemos ser homens e mulheres de fé sem haver problema e aflição na terra. Mas o que acontece, você me perguntar, o que aconteceria com a sua fé se a sua fé tivesse que lidar com pessoas que te traem? Oh, glória! Thank you. Alguém falou que não é fácil, não. O que você vai fazer com a sua fé? Ou como que você vai usar a sua fé para lidar com pessoas que você depositou a sua confiança e essa pessoa foi o primeiro a te roubar? Na equipe ministerial de Jesus, todos por fora olhavam para ele e diziam: esses 12 aí são gente do fogo. Bacana demais. Mas só Jesus sabia que o tesoureiro era o primeiro ladrão.
Você acha que Deus não sabia que Judas estava roubando dinheiro desde o começo? A minha pergunta para você vai ser essa: como que você vai lidar com pessoas diante da sua fé que estão se aproveitando de você, traindo a sua confiança, e no humano o desejo é pegar um 2x4 e dá-lhe, e ensinar uma lição de fé. Mas não é lição de fé, claro. Só que você não lida com 2x4. Porque se Jesus tivesse que lidar com a justiça humana para com Judas, ele teria já sido fulminado. Ninguém rouba Deus. O primeiro tesoureiro é o primeiro ladrão. Notem como Deus deu oportunidade para esse homem. Deus deu oportunidade por ele porque caminhou com Jesus 3 anos. Caminhou com Jesus diante dos seus ensinos. Viu Jesus operar os milagres. Viu Jesus expulsar os demônios. Viu Jesus ser glorificado. E mesmo assim, esse homem parece que nunca chegou ao ponto de ter uma experiência real com Jesus. É isso que eu quero que você entenda. Que a nossa fé tem que ir um pouquinho além de alguns sentimentos ou conclusões nossas. A nossa fé tem que ser uma fé que provê soluções. Tem que ser uma fé fortalecida. Nós vamos orar 21 dias. Para receber poder, amém. Para viver com autoridade espiritual, amém. Mas também eu peço que nesses 21 dias, Deus nos conceda a sabedoria dos céus. Para saber como lidar com pessoas que traem a nossa confiança. Isso, aí começa o cristianismo. Aí que começa a nossa fé. Porque fé não é apenas o que você confessa. Fé é aquilo que nós vivemos diante dos desafios. Você descobre quão saudável é uma fé, não quando os dias são de bonância. Você descobre quão saudável é a fé quando a sua fé é desafiada pelo pior da espécie humana. Estão começando a entender? Por isso que Jesus falou no 16, que no mundo vocês terão aflições, mas em mim, diga em mim, vocês terão o quê? Paz. Por isso que eu comecei com o capítulo 13, versículo 1, dizendo que Jesus teve carinho pelos seus discípulos, porque ele estava indo para o Pai. Ele ia deixar os seus discípulos num mundo de aflição, num mundo de pessoas que estavam se aproveitando e iriam aproveitar deles, num mundo em que possivelmente eles não estavam preparados para vencer, porque até aquele momento Jesus está do lado deles. Jesus está com ele todo o tempo. Quando havia falta de pão, o que ele fazia? Provia o pão. Yes? Multiplicava o pão. Quando tinha alguém que estava com a dor de barriga, Jesus já botava as mãos e curava. Quando estavam cansados, alguma coisa, Jesus ia lá e ajudava. E agora? Quando Jesus diz que ele está indo para os céus. O capítulo de número 13 começa a nos ensinar como eu e você precisamos lidar com certas situações. Veja o versículo de número 6. Acompanhe a leitura, por gentileza. Quando Jesus começou a lavar os pés, notem, do 5 diz, começou a lavar os pés de quem? Dos seus? Outra vez, começou a lavar os pés de quem? Dos seus? Espera, olha para mim. Quem é discípulo? Quem faz parte dos discípulos? Pode falar. Mas nesse texto, quem faz parte dos discípulos é Judas, o ladrão. O que o senhor está fazendo, Jesus? Eu estou lavando os pés dos meus discípulos. Mas o senhor não sabe que ele está roubando dinheiro? Eu
Eu sei que ele está roubando dinheiro. Eu não estou aprovando o que ele está fazendo, eu estou dando para ele, possivelmente, uma oportunidade. Então, quem sabe nós vamos aprender uma lição aqui hoje de como lidar com pessoas que nos maltratam, ou pessoas que se aproveitam de nós, ou com pessoas que não têm consideração. Você já fez algo por alguém, abriu a porta, chegou do Brasil, não tem um chinelo. Você vai lá dar o carro, abre a porta, dá comida por 15 dias, você vai para aqui, vai para ali, leva para a escola, faz tudo, de repente você não recebe nenhum. Como que é? Nenhum? Se você for fazer como o mundo faz, você diz que esse ingrato chefe. Mas você e eu não podemos esquecer que quando Jesus nos salva, Ele nos salva nos dando a mente de Cristo. Você não fez isso para aquela pessoa, você fez aquilo para Jesus. A nossa maneira de pensar é diferente. A nossa maneira de agir é diferente. É uma oportunidade excelente de lavar os... Outra vez, alguém falou. É um momento excelente de lavar os... Aí a nossa fé começa a crescer. A fé não começa a crescer apenas a partir do momento da confissão. A nossa fé começa a crescer a partir do momento em que ela é posta em prática diante dos desafios. Oh, meu Deus, alguns estão olhando assim, eu nunca parei para pensar que eu tinha que lavar o pé de traidor. Porque se fosse no mundo, eu ia resolver isso aqui, ó, em uma só. Mas nos céus não é assim. O céu é paciente. O céu é longânimo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito que produz em nós autocontrole. Produz em nós bondade. Produz em nós aquilo que a velha natureza não produz. Aí eu começo a entender por que eu oro 21 dias. Eu oro 21 dias sim para ter poder, e Ele dá poder. Eu oro para que Deus me use em autoridade espiritual. Mas eu oro muito mais para que a velha natureza não se manifeste. Que poder para fora, para curar os enfermos, expulsar os demônios. A autoridade para usar esse poder, eu tenho o direito de usar este poder para a honra e glória dele. Mas eu tenho que conviver com uma pessoa que está aqui dentro. 21 dias é para eu me aproximar de mais de quem ele é. Porque normalmente as pessoas que mais nos traem são as pessoas que estão mais perto de nós. São os best friends, são os amigos, são familiares. E a nossa fé não pode ser apenas uma fé de confissão. Não pode ser apenas uma fé que me leva para os céus. Ela tem que ser uma fé que me ensine a viver com a realidade desta vida. Porque Jesus falou que neste mundo vocês terão, mas fique quieto, porque em mim vocês terão paz. Pedro, como é que representa eu e você, Pedro falou para Jesus, Senhor, o Senhor está errando esse negócio, lavar o pé. Versículo 6, chegou-se o Simão Pedro que disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, presta atenção que Jesus vai dizer agora. Ele sendo Deus, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde, porém, você vai entender. Jesus não perde o conhecimento de nenhum detalhe das nossas vidas.
Jesus não perde nenhuma batalha. Jesus é conhecedor de todos os fatos. Você acha, amigo, que o Senhor Jesus já não estava vendo o que iria acontecer, quem sabe em 2, 3 dias, quando iria se pedir desse homem a sua posição de lealdade com Cristo? Quando ele está sendo levado para o matadouro, para aquela cruz horrível, e Pedro vê Jesus de longe, no pátio, e alguém pergunta: você é um deles, você fala como eles, você até cheira como o cara da Galileia, você é um deles. Teria sido o momento certo para Pedro dizer: realmente, eu sou dele. Mas no momento certo, Pedro fez a mesma coisa que Judas. Parou para pensar nisso? A pergunta é: qual a diferença entre Judas Iscariotes e Pedro? É isso que nós vamos descobrir mais um pouquinho daqui a pouco. Mas a Bíblia diz que Pedro diz para ele: Senhor, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: olha, aí ele vai hiperespiritual pentecostal assembleiano. Senhor, faz tudo. Entra com poder. Respondeu Simão Pedro, versículo 9: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e as minha cabeça. Respondeu Jesus: você é pentecostal demais. Porque quem já se banhou precisa apenas fazer o quê? Lavar os pés, todo o seu corpo está limpo e vocês estão limpos, mas nem todos. Por quê? Porque ninguém pegou Jesus por surpresa. Jesus já sabia todas as coisas. Ele só estava esperando que aquela pessoa com quem Jesus estava comunicando, com quem Jesus estava despertando a sua alma, chegasse ao ponto de consciência e dizer: sabe o quê? Eu não consigo levar mais essa situação escondido de ninguém. Eu acho que eu preciso ir para o mestre, abrir minha boca, dizer para ele que as coisas não estão bem aqui dentro. Quem sabe a situação de alguns salvos. Quando ele é traído, ou com alguém é tentado em vingar-se. Você acha que crente não tem o desejo de vingar? Fala a verdade. Não é você, é o outro crente. Você acha que crente não tem um desejo de vez em quando de trazer uma justiça para ele aprender uma lição? O que eu quero que você entenda é que Jesus está aqui hoje à noite. Ele já sabe que existe essa tendência de se planejar o pior, os pensamentos que não são bons, e nem por isso ele nos rejeita. Nem por isso ele nos abandona. Mas houve uma grande diferença entre Judas Iscariote e Pedro. Judas não conseguiu chegar ao ponto, listen, please, de ser sincero consigo mesmo, de ser genuíno consigo mesmo. Seu seu ego, roubou o melhor dele. E se eu e você vamos vencer nessa jornada,
A nossa vida precisa se alinhar mais com a palavra de Deus. Eu amo ter poder. Eu sou pentecostal. Meu pai, 50 anos de Assembleia de Deus. Batizado com o Espírito Santo quando era jovem. Operando nos dons espirituais. Operando no dom ministerial, nos dons espirituais, nos dons de serviço. Eu quero mais de Deus. Mas os meus desafios não são nos momentos em que Deus me usa nos dons espirituais. Os meus desafios não são nem quando existe alguém que é possesso por um espírito mau, ou alguém que está doente, que precisa de uma oração. Esses não são os maiores desafios. Meus desafios não são nem quando o dinheiro falta e eu tenho que orar a Deus para pedir que Ele traga uma provisão. Esses não são os maiores desafios. Os maiores desafios é quando a realidade de quem eu sou dentro começa a bater na porta oh my God, mais fortes do que a voz do Espírito Santo. E Jesus está no fim dos seus dias na terra e falou para os seus discípulos: eu não posso deixar vocês tentar viver essa jornada sem que vocês tenham o grande Consolador do lado de vocês. Aleluia. Porque o Consolador, Gálatas 5:22, ele produz autocontrole. Ele produz um amor que o ser humano não compreende. O amor sacrificial. Exatamente o amor que Jesus expressava por Judas. Porque ele já sabia que Judas era pode falar, e ladrão. Como é difícil, normalmente na igreja não entra muito dinheiro. E o pouquinho que entra, o tesoureiro rouba. Não dá vontade de dar uma coça? Claro, Jesus não fez isso. Eu quero que você entenda que os dias que nós estamos enfrentando se enquadram dentro do que eu li lá no capítulo 16. No mundo vocês terão. Eu quero que você saiba como lidar com aflições. Glória a Deus. É tão bom a gente sentir a presença de Deus num louvor como hoje. Aleluia. É tão bom estar diante da palavra de Deus. É tão bom fazer parte da campanha dos 21 dias. Mas eu oro para que esses momentos nos levem para mais perto dele. Amém. Glória a Deus. Eu não posso conhecer só mais fatos acerca dele. Eu não posso apenas conhecer onde estão os versículos. Eu preciso conhecê-lo como um esposo e uma esposa e vice-versa conhecem um ao outro. Você já viu que dois velhinhos, casados há muitos anos, eles não dizem mais I love you? Eles só olham um para o outro. E ela olha para cá. Já sabe. Sabe por quê? Porque através dos tempos se desenvolveu algo que Deus quer que se desenvolva em nós. Intimidade. Na intimidade com Deus, o Espírito Santo não precisa gritar. Ele não precisa descer no quarto e os anjos aparecem. E o quarto iluminou. Eu vi a espada. E o livro apareceu. Não precisa disso. Eu só preciso saber que quem fala comigo é o Espírito Santo. Jesus foi um dos primeiros a nos ensinar
capítulo de número 14, por favor. Versículo de número 30. Vocês estão refletindo comigo hoje? Amém. Meu Deus, eu vou sair daqui mais crente hoje. Eu sei que Jesus vai curar o nosso coração aqui hoje à noite. Nós vamos deixar no altar aquele peso de alma, para que não seja um impedimento na nossa intimidade. Posso falar outra vez? Hoje nós vamos deixar nesse altar pesos de alma que atrasam o nosso progresso. Poder é uma coisa, mas a autoridade é outra. Você pode ter muito poder, mas não saber usar a autoridade dos céus. Você já viu alguém que diz, eu fui orar por... Eu conheci o irmão, eu vi lá no Instagram. O que você viu lá no Instagram? Que o irmão foi orar e quando chegou lá, o diabo falou, quem é você para me expulsar? Já ouviu alguém falar assim? E essa não? Sabe por quê? A autoridade foi comprometida. Não é falta de poder. É a falta da capacidade de intimidade para usar o privilégio do poder do Espírito Santo. O diabo trabalha de maneiras estratégicas. Ele não vem como um foguete que entra pela porta e explode. Ele entra e começa a minar o alicerce. Alicerce. Põe um espírito e um pensamento, e espera. Põe um sentimento no coração, e espera. Se eu e você não lidarmos com esse pensamento, e essa atitude, essas tendências à luz você nunca vai conseguir ser um grande vencedor. Você terá confissão certa. Jesus é o Salvador da humanidade. Ele é amigo dos amigos. Mas vencer com saúde é outra coisa. Você já parou para pensar, amigo, que necessariamente Deus não está trazendo juízo sobre a cabeça de ninguém? Que Deus é amor. O juízo ainda virá no futuro, para os não salvos. Mas para os salvos que estão sendo trabalhados, eles estão sob o peso do amor de Deus. A paciência dEle, a longanimidade dEle, o cuidado dEle, aguardando um momento e que o filhinho chegue sem papai perguntar, papai, o que foi, filho? Eu preciso falar para o senhor alguma coisa. Fala, filho. Eu roubei o biscoito de chocolate ontem. 3 da manhã, quando o senhor estava dormindo. Eu estou me sentindo tão ruim. E papai diz assim, filho, eu já sabia. Eu vi na câmera. Eu só não falei nada para saber se você ia ser suficientemente filho de papai. Alai marconde cheias. Não permita que as trevas venham minar o seu potencial. Lide com as traições e os maltratos segundo a orientação da palavra do Altíssimo. Porque quanto mais rápido você lidar com isso diante do Pai, mais rápido a sua autoridade vai fluir sobre a sua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E o grande segredo,
Os capítulos 13, 14, 15, 16 são os capítulos do manual espiritual, chave para todo salvo. Porque são horas e dias antes de Jesus morrer. Ele não quer abandonar nenhum dos seus filhos. Capítulo 15, por gentileza, leia comigo, porque eu quero enfatizar isso para vocês, que os desafios são grandes, mas Jesus é maior. Se você está no 15 e 1, diga amém. Marque 1 a 8, porque você vai descobrir que reflete o que ele falou no capítulo 16. No mundo vocês terão mais... Alguém falou. Quem falou? Em mim. Grande revelação. Mas em mim vocês terão paz. Me permita dizer que paz não é ausência de conflito. Você pode ter paz, que é estado de comunhão com Deus, e o conflito ser grande. Como que é? Fala, outra vez? Sim, eu posso ter paz de Cristo no meio da dificuldade. Glória a Deus. Nunca comprometer a minha fé. Porque, listen please, porque o momento vai chegar em que o Senhor vai pedir a sua lealdade. Chega para todos. E eu espero que você possa corresponder, não pela sua força, mas pelo fato que você caminhou tão perto de Jesus, que a sua atitude de disposição é automático. O que Jesus faria? O que Jesus diria? Como ele iria resolver? Eu acho que eu preciso chegar e lavar os pés. Ninguém lava pés, listen please, ninguém lava pés de ninguém, e particularmente de um traidor, se Jesus não estiver reinando dentro dele. É verdade. É verdade. É por isso que ele deixa o capítulo 15, os primeiros 8 versículos. Ele vai afirmar algo que você tem que carregar, e eu tenho que carregar. Eu preciso ser relembrado de agora, do momento que eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, até o dia que Ele voltar, eu preciso ser relembrado dessas palavras, que sem mim nada podeis fazer. Pelo menos 13 vezes você encontra a palavra permanecer nesses versículos. Eu anotei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes Jesus cita a palavra permaneça em mim. Leia, por favor, a Bíblia. É importante você acompanhar. Jesus diz, eu sou a fonte da vida. Eu sou a videira verde. E meu Pai é... Porque todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa. Ele faz o quê? Para que você dê mais fruto ainda. Agora, entenda, e Jesus teve que ajudar Pedro, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Agora, para continuar a jornada, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Por quê? Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Isso é importante porque se Jesus falou que no mundo eu teria aflição, eu preciso avaliar e não vou esboçar tudo que está nesses capítulos, porque para os discípulos, o fato de Jesus dizer para eles, eu vou morrer por vocês. Peraí, como que o senhor falou?
O senhor vai fazer o que agora? Eu vou morrer, eu vou para o Pai. Mas o senhor não vai estar conosco na terra todos esses dias? É a mesma coisa que você ter uma crença na sua teologia e de repente as coisas não acontecem de acordo com como você crê. E aí? Você vai abandonar a sua fé? Você não vai abandonar a sua fé. Eu quero que vocês entendam que Jesus nos deu uma grande resposta para nós. Ele deixou o seu Consolador. Eu quero deixar vocês cientes do capítulo 16, particularmente o versículo de número 5. Porque o capítulo de número 16 e versículo de número 5, se você está aí, diga amém. Na verdade, eu quero que você fique com um, porque Jesus, mais uma vez, vai reafirmar o desejo dele, que é o desejo para nós aqui. Eu lhes tenho dito. Falou para quem? Para os seus? Pode outra vez. Falou para os seus? Tudo isso, do 13, 14, 15. Para que vocês não venham escandalizar. Ou não venham tropeçar. Outra versão diz, para que você não venha desanimar na fé. Porque é exatamente o que o diabo quer. Seria uma das... Seria uma das situações mais tristes alguém estar dentro da casa de Deus desanimado. Ele faz tudo certo. Onde você está indo? Estou indo para a igreja. Não é nem uma igreja assim, celebrando. Estou indo para... Não, tem para a igreja. E você não vai levar a Bíblia, não? Vamos ver se chegamos no horário? Jesus não morreu na cruz do Calvário para vivermos nosso relacionamento com Ele dessa maneira. Ele não merece ser traído com esse tipo de comportamento. Ele está aqui hoje à noite. Aleluia. Para mudar o nosso coração. Tirar o coração velho. Pôr um coração novo dentro. Um coração que corresponde a quem Ele é. Porque eu leio, por exemplo, no 14, e o versículo de número 30, ou 31, todavia, disse Jesus, eu preciso que o mundo saiba, olha aqui, eu quero que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço o que o meu Pai me ordena. Jesus fez tudo o que o Pai ordenava. Ele não fez tudo só segundo a teologia. Ele fez tudo que estava no coração do Pai. E se Jesus pedir de nós hoje, eu estou colocando um pensamento em você, para você viver segundo o Pai. Agora, eu vou terminar. Você se lembra de Pedro? Quando Jesus começou a lavar os pés de Pedro? E Pedro deu uma de hiper espiritual. Jesus não lava só Pedro, Jesus não lava só pé, não, Jesus. Lava a cabeça tudo, dá um esfregão rápido, lava a mão, lava 3 vezes. Jesus disse, meu filho, você está querendo ser hiper espiritual sem ser genuíno. Jesus sabia o que estava no coração de Pedro, mas nunca deixou de amá-lo. Nunca deixou de amar Pedro, mesmo sabendo a sua estrutura interna. Porque o dia chegou em que a sua fé foi provada. E o próprio Pedro
de todos os discípulos, a pessoa que vocês menos esperavam que viesse trair Jesus, traiu Jesus. Toda vez que você lê, Pedro está abrindo a boca. Pedro está querendo tirar a espada. É Pedro, é Pedro. Senhor, o senhor quer que tire a espada? É aqui agora. Deus diz, espera aí, você está agindo rápido demais, segundo a sua velha natureza humana. Imagina o que Jesus falou para Pedro no momento de ele resolver as coisas segundo a sua capacidade. O que Jesus falou para Pedro? Lembre-se, Pedro, que se você lidar com os problemas com a capacidade humana, todo aquele que vive pela espada morre pela espada. A minha pergunta é essa. Olhe para mim. Imagine se você usar a arma do amor. Já parou para pensar nessa novidade do reino? Imagine se você usar a arma do amor. Alguém lembra assim, mas como assim? Muito fácil. Jesus disse, com os seus amigos, não trate eles segundo o que eles fazem, mas peça a Deus que flua através de você, pelo seu Espírito, para amar pessoas que não merecem. Eu estou aprendendo isso todos os dias. E eu já caminho com Jesus há muitos anos. Mas parece que parece não. A velha natureza nunca se converte. Por mais que eu oro, por mais que eu leio Bíblia, por mais que eu faça as coisas certas, a velha natureza não se converte. O que se converte é a pessoa que foi salva por Jesus. Que ele falou, permaneça em mim, pelo menos 7 vezes no capítulo 15. Porque se você permanecer em mim, você vai ter condição de fazer coisas impossíveis para o ser humano. Mas para quem está em Jesus, todas as coisas são possíveis. Eu quero só que você leia algo comigo. Não, por causa do tempo, eu vou deixar. Capítulo 16, versículo de número 1. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham se escandalizar, perder o ânimo ou tropeçar. Vocês serão expulsos da sinagoga. Como? Olha aqui, os desafios que nós enfrentamos. Vocês serão o quê? Expulsos da sinagoga. Como? Serão expulsos da sinagoga. De fato, virá o tempo, olha aqui, quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. E aí? Se alguém chegar para você hoje e dizer assim, ó, põe um revólver e decida, você é de Jesus ou você nega Jesus? É isso que eu quero que você entenda. Ser cristão é muito mais que vir à igreja de vez em quando. É muito mais que fazer um curso de teologia. O curso de teologia deve me levar para mais perto dele. Deve me aproximar mais dele. Por mais que Pedro disse para Jesus o que está registrado lá, Jesus falou assim, Pedro fala para Jesus, Jesus, quero que o senhor saiba uma coisa. O que foi, Pedro? Se todos te abandonarem, eu nunca. O que Jesus fala para ele? Pedro, por mais que as suas palavras sejam perfeitas, estou terminando. Por mais que os seus desejos sejam perfeitos,
eles não são a mesma coisa que a grandeza da graça de Deus. Vou falar outra vez, para você anotar. Por mais que seja o desejo perfeito, irmão, você está me ouvindo? Por mais que o desejo seja perfeito e genuíno, por mais que haja disposição, se eu não for ao encontro com o Espírito Santo, a velha natureza se manifesta. E Jesus não é honrado. Eu quero que você entenda hoje que esse altar está aberto. Porque o dia de Pedro chega para todos. O que eu não quero é que o diabo venha depositar uma semente no coração e venha comprometer tudo que ele está fazendo através de 21 dias de oração. Jesus é tão bom que não foi nem Pedro que chegou para Jesus. Capítulo 21 de João diz que quem chegou para Jesus, melhor dito, quem chegou para Pedro, foi o próprio Jesus. A gente dá uma de Pedrão de vez em quando. Jesus não fez como queria, já estraguei tudo mesmo, já pequei, já tentei, eu sou expert em pescar, fala comigo, eu sei ganhar dinheiro, eu não preciso disso não, diz a velha natureza. Eu vou voltar para o meu trabalho. Depois que ele nega Jesus, ele tenta ter sucesso sem a graça do mestre. Posso dizer algo para você? Ninguém compete com a graça de Deus. Nobody. Ninguém compete. Por mais que Pedro lutou a noite toda, por mais que ele jogou a rede como um expert, por ser o profissional, dono da companhia, por mais que eles conhecessem as águas, por mais que ele tivesse capacidade, por mais que ele dominasse o seu ramo, se não tiver a bênção de Deus, nada na nossa vida prospera. E Jesus esperou o momento. Esperou o momento. Jesus é tão bom. Primeiro ele enche a barriga de Pedro. Dá pão, dá peixe. O frio, a noite estava... Tem um foguinho, diz a Bíblia, o foguinho estava esquentando. Depois que Jesus cuida da barriga de Pedro, ele faz a maior pergunta. Pedro, tu me amas? Para você que é mais novo na Bíblia, a palavra que Jesus usa para Pedro é: você ama com o amor que é perfeito? Agape. E Pedro diz assim: meu Deus, eu não consigo amar nessa altura. Eu já te neguei, mas eu quero ser o best friend contigo. Eu filo o Senhor. De onde vem a palavra Filadélfia? Amor fraternal, amor de best friends. Disse Jesus: estou te entendendo. Vá fazer algo pelas minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeirinhos. Segunda vez. Pedro, você realmente me ama? Jesus, você sabe que eu sou seu best friend.
Jesus mesmo assim não rejeitou ele, porque ele não amou na mesma altura do amor divino. Ele falou, vai lá, faça algo por mim. Eu sei que você não é perfeito ainda, mas eu quero te usar. Isso é graça. Graça usa pessoas imperfeitas. Graça abraça pessoas imperfeitas. Jesus só não pode operar através de corações que são duros, que rejeitam a palavra dele, que rejeitam o toque do Espírito. Mas graça é para todos os imperfeitos. Oh, glória! Aleluia! Então eu quero que você entenda hoje à noite, como extensão dos seus 21 dias. Eu vou pedir que o louvor esteja ali, fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Posso fazer um pedido a você? Deixa só o teclado mesmo, você fica aqui. Estou aprendendo a te amar. Posso fazer um pedido para você? Todos nós temos uma coisinha que precisa ser deixada no altar. Que Deus e o Espírito Santo já conhecem e sabem. 2, o diabo também já sabe. Porque, listen para mim, olha, please, bem baixinho, por favor, bem baixinho. Porque a Bíblia diz que em guerra e batalha espiritual, o diabo usa setas. Setas são pensamentos. Setas são ideias. Setas são sentimentos negativos. E se não lidar com essas setas, ali está uma vida de vitória comprometida. Porque não... Listen, antes de expulsar o demônio, o capeta, vamos expulsar esse sentimento de nós.